Inteligência Artificial. Nomes: Cristiane Costa, Júlia Nakamura, Lara Rondon, Luana Cristina e Maria Tereza Costa. Apesar de ser muito difícil definir a inteligência artificial, alguns campos de estudo visam a criação de métodos ou dispositivos computacionais que multipliquem a capacidade racional do ser humano, e sistemas e softwares que percebam o ambiente e tomem atitudes que maximizam suas chances de sucesso. Mas todos esses estudos ainda caem no mesmo problema: o que é inteligência? Então, é a capacidade de raciocinar, aplicação de regras lógicas a um conjunto de dados para chegar a uma conclusão. Capacidade de aprender, reconhecimento de erros e acertos de modo a tornar o desempenho futuro mais eficaz. Identificações de padrões, padrões visuais, sensoriais e de comportamento. E inferência, aplicação do raciocínio em tarefas do cotidiano. No contexto histórico, o primeiro relato foi de Aristóteles, que visava substituir a mão de obra escrava por objetos autônomos. Logo depois veio o desenvolvimento pleno da inteligência artificial, uma conferência de Dartmouth, primeiro uso do termo inteligência artificial. O primeiro laboratório de inteligência artificial foi na Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos. Logo depois, o inverno da inteligência artificial, cujo período registrou um baixo investimento no setor. E nos anos 90, a explosão da internet comercial, a Deep Blue, cujo um computador que derrotou então o campeão mundial de xadrez da época. Alguns pesquisadores importantes da área foram Ada Lovelace, que escreveu o primeiro algoritmo para máquinas, primeira programadora da história. Nos anos 1912 a 1954, Alan Turing foi o pai da computação e o criador do teste de Turing, que colocava uma pessoa em uma máquina para responderem perguntas a um psicólogo especializado. Caso o psicólogo não conseguisse diferenciar somente pelas respostas quem é o humano e quem é a máquina, o teste foi bem sucedido. Alguns exemplos de como foram os testes destes pesquisadores. Mais pesquisadores da área foram John McCarthy, que viveu de 1927 a 2011, criador do termo inteligência artificial e linguagem da programação Lisp. Raj Reddy, 1937, primeiro asiático a vencer o prêmio Turing. Apresentou sistemas que utilizam a inteligência artificial para reconhecer comandos de fala e tons de voz. Inteligência forte versus inteligência fraca. Inteligência artificial fraca soluciona problemas de acordo com os algoritmos inseridos nela. Depende da programação humana. Capacidade limitada de inteligência. Inteligência artificial forte soluciona problemas por meio do raciocínio individual. Capacidade de aprender. Inteligência plena. Controvérsias da inteligência artificial. A inteligência artificial causará desemprego em massa, substituição do trabalho braçal pela tecnologia. Tarefas que envolvam matemática e lógica serão realizadas por máquinas. Não se cansam, não possuem direitos trabalhistas e não cometem erros. Possíveis profissões que deixarão de existir: caixas de mercado, entregadores dos correios, atendentes de telemarketing. As máquinas vão adquirir consciência e dominar o mundo.
Elon Musk, Tesla. A inteligência artificial é a maior ameaça à humanidade que temos hoje. Reading Rastings, Netflix. No futuro, não sei se faremos entretenimento para pessoas ou robôs. Stephen Hawking. No longo prazo, será possível controlar a inteligência artificial. Steve Hawking, Apple. Se construirmos esses dispositivos para cuidarem de tudo, eles serão melhores do que nós, e daí vão se livrar dos humanos para comandar com mais eficiência. Cultura popular, filmes. Livros. Eu, Robô. Cunhou as 3 leis da robótica. Primeira, um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Segundo, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceiro, um robô deve proteger sua própria existência, desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Curiosidades. Taryn Southern, primeira cantora a produzir um álbum somente utilizando inteligência artificial. Xia Yossi, chatbot da Microsoft chinesa. Compõe poemas, músicas e canta. Demonstra emoções e interage com o público. Uma das personalidades mais famosas da China. Alice e Bob, do Facebook. Projeto de inteligência artificial criado pelo Facebook. Chatbots criados para negociar em trocas de objetos entre si. Facebook cancelou o projeto após os bots utilizarem o inglês de modo incompreensível aos humanos, desenvolvendo uma linguagem própria. Inteligência artificial do Google. Através de palavras-chave inseridas em sua programação, a inteligência artificial do Google conseguiu produzir imagens próprias, que ela chamou de sonhos.